Eu me chamo Marinone Lopes Cornélio, hoje tenho 64 anos, eu nasci em Recife e antes de entrar no curso de bacharelado em Física no campus de João Pessoa, na Universidade Federal da Paraíba, eu tive um roteiro, né, de acompanhar minha família. Meu pai era um militar e morei em vários estados e várias cidades do país. E antes de ingressar na faculdade, eu estudava em colégio militar. Era um momento muito interessante porque o enfoque em conhecimento, né, adquirir conhecimento era bastante sólido e bastante rígido também, tá? E um hobby, eu gostava de nadar, era atleta do colégio, né? Então participava da equipe de polo aquático, entendeu? E era nadador não de competição de fundo, mas de médio, né? 400 metros, 800, tá? E também em revezamento, né? Em revezamento 4 por 100, ainda participava também. E sempre fui curioso, entendeu? Nunca tive um brinquedo que ficasse inteiro, né? Todos os meus brinquedos eu desmontava para poder descobrir como é que funcionava, né? Seja a rádio de pilha, seja o que for que eu ganhasse, entendeu? Ia durar 3 meses, 4 meses, mas daí em diante ele não tinha mais nenhum sentido se eu não desmontasse e tentasse montar de novo. Fazia isso com bicicleta, fazia isso com qualquer coisa que caísse na minha mão, tá? Só que meu pai não deixava pegar no carro dele de jeito nenhum, né? Talvez com certo receio de que sobrasse peça na remontagem de qualquer coisa do veículo, né? E a curiosidade sempre foi presente na minha vida, na infância e também na adolescência, e me decidi fazer o curso de Física um belo dia que eu pergunto para o professor o que era o paradoxo dos gêmeos. Ele não sabia responder o que trem era isso, né? E a gente sabe que esse paradoxo é não é a experiência, aquela viagem de hipótese, né? De que dois gêmeos, um viaja para fora da Terra na velocidade, numa suposta nave com velocidade da luz, e retorna e tem uma idade, e tem um lapso temporal, e as idades estão diferentes, né? Ele não soube me responder isso daí, e não sei, por cargas d'água eu não fui fazer nenhum outro curso e escolhi fazer o curso de Física, tá? Então foi aí que começou o meu contato com a física, né? Com a graduação em Física. Fiz a graduação nos 4 anos, no seriado. A minha turma, quando terminou, eram 4 formandos, eu era o único da turma. Então, se essa coisa de formar muitos físicos de longa data não corrobora com a realidade no país e talvez no mundo, isso continua, não que assim a gente tenha que achar que deva continuar, mas realmente o curso de Física ele é um curso ímpar dentre os cursos, né? Eu digo o pessoal que fazia com a gente, né, que ingressavam todos no curso, era um ciclo básico, então a gente estava junto com o pessoal de engenharia elétrica, engenharia mecânica, matemática, computação, era todo mundo juntos, né, numa única turma. E ali a dica era selecionar com quem você ia estudar e quem queria estudar e quem ia levar os estudos a sério, porque muitos não iriam. Então a gente selecionava com quem a gente ia fazer. E nesse ciclo básico eu lembro que quando terminava o 2º ano, o pessoal da área de engenharia deixava aí com uma disciplina, talvez cálculo 4, né? O que hoje seria cálculo numérico, e eles deixavam isso e iam para as disciplinas técnicas, e a gente ia realmente entrar, entendeu, em coisas mais profundas, ferramentas matemáticas mais precisas, né, com elementos que pudessem tratar os problemas que a física ela busca.
Então a diferença era grande, porque quando eles saíam com, entendeu, um conjunto de curso de cálculo, a gente agora que ia realmente mergulhar nas ferramentas matemáticas e acompanhava junto com a turma da matemática, né? A gente fazia algumas disciplinas juntas, como diferenciais parciais, entendeu? E alguns cursos, aí também migrava, o pessoal de matemática e física migravam para as suas disciplinas específicas, tá? Isso era dentro da graduação, né? O curso de física, a turma não seguia em bloco, então a questão de você ter amizades e colegas ali era muito pulverizado, né? Tinha hora que estava fazendo disciplina com o pessoal que estava com 2 anos de atraso no curso, tinha hora que você fazia disciplina com o pessoal que tinha 1 ano de atraso no curso. Então, seguir, entendeu, o curso com uma única turma era muito difícil. Eu fui o único da minha turma. Então, amizades naquela época e coisa desse tipo, de estar em bloco ali, então é algo que não acontecia. A turma era muito heterogênea, entendeu? Em termos da sua seriação. Durante o período da graduação, a oportunidade que foi concedida ou que eu busquei para olhar para o universo da física e das possibilidades foi que eu participei de 2 cursos, tá? Eu vim 2 vezes para o estado de São Paulo. Uma vez eu vim para o Instituto de Astronomia da USP, né, o IAG, para fazer um curso de férias. E isso foi, eu acho que em janeiro de 85, janeiro de 85, tá? Então essa foi a primeira oportunidade para ver projetos de pesquisa e onde um físico poderia atuar. Então ali eu tinha visto a parte de geofísica, astronomia e também de astrofísica, né? Então foi muito interessante. Aí no meio do ano, em julho, eu participei de uma outra escola, era chamada Escola de Inverno, isso feito naquele instante na USP, em São Carlos. Naquele momento era chamado o Departamento de Física e Ciências Materiais, DFCM, Departamento de Física e Ciências Materiais, tá? Então, qual foi a estratégia deles naquele instante? Foi uma estratégia bastante agressiva. Eles fizeram esse convite para todo o país e vários alunos de graduação que estavam na finalização da sua graduação foram para lá. Então ali eu encontrei pessoal do Rio Grande do Sul, do Rio de Janeiro, entendeu? De Pernambuco, Pará. Então tinha gente de tudo quanto era lugar do país. Eles reuniram essas pessoas na perspectiva de que estes que estavam participando do curso decidissem no ano seguinte fazer a pós-graduação em São Carlos, né? O que hoje é o Instituto de Física, ali em São Carlos. Foi aí que abriu, né? Abriu. E também mostrou a disparidade e a desigualdade que tinha de ensino nas universidades ao longo do território nacional, né? Isso porque alguns cursos eram mais antigos, como da Federal do Rio Grande do Sul e da Federal do Rio de Janeiro, curso de Física, tá? E alguns eram mais recentes, né? E o de João Pessoa era um dos cursos mais recentes. E, portanto, o aporte para a formação de um físico, um bacharel em Física ali, era mais deficitário. Então eu percebi que tinha uma questão da falta de laboratórios, né? E como eles estavam, a proposta do DFCM era juntar esses alunos e selecionar os melhores que ele tinha em nível do Brasil, né? Para fazerem a pós-graduação, eles prepararam um curso bem interessante lá. Então já naquela época tinham vários grupos de pesquisa. Então esses grupos de pesquisa, eles davam seminários para nós que estavam participando daquele momento, né? E então ali apresentou o pessoal do grupo de letretos, grupo de ótica, os professores
de física computacional, que estava sendo montado naquela época ali também. O pessoal de teoria já era um grupo conhecido, estado sólido, o grupo do pessoal de biofísica, de cristalografia. Naquela época, a cristalografia e biofísica era um grupo único. O pessoal que fazia ressonância magnética, né? Então, nós passamos por esse momento de ver a física era bem mais ampla. E também fizemos um conjunto de experimentos de física moderna. Então, isso foi muito bom para a minha formação. Tá? Então, isso corrigiu uma deficiência em virtude de você ter essa disparidade, essa desigualdade nos cursos, devido ao que quão novo era o curso. Tá? Então, eu percebia que o pessoal do Rio Grande do Sul e o pessoal do Rio de Janeiro tinha realmente uma formação mais bem embasada, tá? Por eles terem essa oportunidade de serem cursos mais antigos, tá? Eu não me lembro se tinha alguém da Federal de Minas Gerais que estava participando naquele momento, tá? Isso eu não me lembro, mas eu me lembro do pessoal do Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Pernambuco, Pará, entendeu? E os próprios alunos ali da Unesp. Eu acho que tinha o pessoal de Rio Claro que estava participando também, né? Rio Claro é um dos cursos que era, entendeu, de boa base, né? E o pessoal da Federal de São Carlos também, né? Estava participando, alguns da Federal de São Carlos, pertinho ali, né? Claro, só separados por uma rodovia, né? A FSCar fica do lado, a USP fica do outro. Então, isso deu oportunidade. Foi aí que eu senti que havia uma deficiência, e quando você sente que tem deficiência, você tem que correr atrás, tá? Então, naquele momento, corrigiu uma parte dessa deficiência. Foi aí que eu conheci o pessoal do grupo de biofísica. Ali ainda, acho que tinha acabado de se aposentar o professor Sérgio Mascarenhas, mas no grupo tinha o Otacílio Rangel, a Rosemary Sanches, né? O Zé Nelson estava terminando estava no doutorado dele, mas já tinha uma perspectiva de ser incorporado, né, ali pelo grupo de biofísica na USP. Então esse era o grupo, tá? Aí no ano seguinte eu voltei para lá e desisti de fazer uma loucura, e ainda bem que eu desisti, porque eu me inscrevi para um programa de pós-graduação que era fomentado pelo Ministério de Educação e Pesquisa do Japão, tá? Então, você se inscrevia, qual era a exigência inicial? Era de você ser fluente em inglês, em escrever e falar. E naquele tempo, eu aproveitei o período da minha graduação e fiz um curso de inglês, tá? Então, durante os 4 anos, fazia um curso de inglês. E era um curso muito bom naquela época. Os professores eram professores que eles eram alunos de pós-graduação de letras, tá? Na universidade. Então, eles eram professores de inglês e eram alunos de pós-graduação. Então, era um pessoal muito bom, um pessoal que tinha uma formação muito boa. E o curso tinha por filosofia o seguinte: toda criança, ela aprende uma língua porque ela escuta uma língua, não é porque ela sabe a gramática da língua e nem os seus caracteres, tá? Ou o alfabeto, seja lá o que for. Ela aprende porque ela escuta. Então, a base do curso era de você ouvir e repetir, ouvir e repetir, ouvir e repetir, tá? Então, com isso, e era utilizado um projetor de slides, e cada aula do curso tinha você repetia e você olhava para as cenas. Então, você ia entendendo que aquilo que você estava repetindo tinha a ver com a cena, né? Então, você ia aprendendo a linguagem do dia a dia, o uso
do dia a dia da língua. Isso foi muito bom, entendeu? Então, quando eu terminei a graduação, eu já tinha esse perfil me ajudou, tá? Mas aí um professor, entendeu, que era, agora esqueci o nome dele, ele era da área de teoria de campo, mas ele me falou sobre a questão da área de biofísica que estava se abrindo no Brasil, né? E que ele falou assim, ó, talvez você não conheça essa área nova, isso em 80, entendeu? Na década de 80, ali 80 e pouco, é a época que estava se abrindo a área de biofísica, né? Grupos de biofísica. E daí ele falou assim, olha, se eu posso te dizer uma coisa para você fazer, para ir para a pós-graduação, eu sei que você se inscreveu e foi aceito, eu tinha sido aceito para o projeto, né? Então a ideia era ir para o Japão, fazer o mestrado lá e depois ir para a Europa e fazer doutorado, entendeu, na Alemanha, né? Eu já tinha feito esses contatos prévios, né? Escrevi as cartas para os professores, eles achavam muito curioso, porque naquela época, quem é que escreveu uma carta, um aluno, entendeu, de uma universidade lá não sei aonde, entendeu, abaixo dos trópicos, né, querendo fazer um futuro doutorado, né? Então, esses eram os planos. E aí esse professor, o Valdir Bezerra, me lembrei do nome dele, eu acho que é Valdir Bezerra. Esse professor, ele falou para mim, olha, você vai ter alguns desafios, tá? Um desafio é cultural, você vai, e de distância. Se acontecer alguma coisa com você, você está do outro lado do mundo, e para voltar, entendeu? Ou para ter alguma assistência, você vai ter que se virar sozinho. Outra é a cultura, né? Porque era obrigatório você se comprometer a aprender a língua nativa. Então, você chegava sabendo inglês, mas no período de um ano e meio, coisa desse tipo, você tinha que já estar, pelo menos, familiarizado com a língua nativa, no caso, o japonês. Tá? Aí ele falou assim, e vai para essas escolas, né? Para a escola de astrofísica, vai para a escola, entendeu, que é chamada escola de inverno, e compara e vê o que é que você acha, tá? Se você achar que dá conta e vai para o Japão, você vai. Se não, você, entendeu, tem uma oportunidade. E naquela época não tinha pós-graduação lá, entendeu, em João Pessoa. Era um departamento que estava se montando. Alguns anos depois surgiu a pós-graduação lá, mas não na área de experimental e na área de teoria, por causa do conjunto do conhecimento dos professores naquela época, né? Então eu fui para São Carlos com essa dica, aí eu gostei da biofísica e no ano seguinte eu bati de volta lá, entendeu? Eu tinha sido aceito para fazer a pós-graduação e reencontrei o pessoal que tinha entrado em contato no grupo no ano anterior, né? Em julho do ano anterior. Isso foi em 86, e aí esses cursos foram feitos em 85, e fiz amizade com o pessoal do Rio Grande do Sul, então tinham partes dos experimentos que a gente ia fazer, que a gente ia para os laboratórios fazer junto, né, para descobrir qual é a carga que tem num semicondutor, então usava efeito Hall para fazer isso daí, e esse pessoal, entendeu, era uma época boa, entendeu, porque a gente conseguia fazer bullying sem perceber que estava fazendo bullying, entendeu, e tirar o sarro da cara de um do outro. Então eles me colocaram o apelido de impureza, porque eu era o único nordestino num grupo de pessoal do Rio Grande do Sul, então eu era chamado de impureza, tá? Mas o lance é que quando você trabalha com impureza, ela é o destaque do semicondutor. Aí eu dei o troco neles, entendeu? Falei assim, tudo bem, só não me chama de buraco, entendeu? Porque eu não sou, não tá legal, né? Então, ou o semicondutor, ele é dopado em N ou dopado em P, né? E esses aí é que dá a diferença, porque eles é que fazem
a carga se movimentar, entendeu? A diferença de potencial ser reduzida quando aplica a DDP e tal. Então eu dei a troca neles, né? Então era uma época boa, entendeu? A gente brincava, tirava esse sarro um com os outros e isso nada afetava, entendeu? Demais a nossa identidade, entendeu? Mas era uma maneira de integrar de um tempo curto. A gente tinha ali 3 semanas para fazer. O inverno de São Carlos era um inverno, entendeu? Que a gente não enfrenta de jeito nenhum para quem está no litoral, né? As amplitudes térmicas são bem diferentes, tá? Então, foi um período bom. Aí encontrei com esse pessoal, depois a gente fez um pouco ali. Então, colegas desses se tornaram depois, foram fazer biofísica, uns foram fazer biofísica, entendeu? Na Federal do Rio de Janeiro, são professores lá, entendeu? Outros ficaram depois para o Rio também, que eram nativos do Rio de Janeiro, né? Não ficaram na pós-graduação, voltaram para o Rio de Janeiro. E aí a gente foi se adaptando e foi conhecendo novos colegas, né? E nesse instante que eu estava fazendo ali no curso de biofísica, fazendo a pós-graduação, né? Sim? Essa parte de esses encontros, esses negócios que teve em São Carlos e tal, era na graduação? Na graduação e depois na pós. E o curso, quem da física aí era os melhores? Só você foi ou quase todo mundo de João Pessoa foi também? Não, na verdade só tinha eu inscrito de João Pessoa. Tinha que se inscrever? Porque nessas escolas você tinha que inscrever e tinha que mandar uma carta de recomendação. Tá? Então ia uma carta de recomendação, os professores ajudavam, cara, essas são as coisas interessantes, né? Os professores já ajudavam entendeu? Com algum tipo de bolsa de ajuda de custo ali, via a verba do departamento, então conseguia ter uma ajuda de custo para pagar a passagem de ônibus. Lembra-se, naquela época, entendeu? Você enfrentava 48 horas de ônibus, tá legal? Para poder vir e fazer um curso desse, tá? E mais 48 horas depois, entendeu? Para retornar, né? Então você pagava um preço, tá certo? Você pagava um preço para poder realizar sonho, né? Para você ter essas conquistas, né? Então, tendo feito a escolha, né? Então no ano seguinte, em 86, eu voltava para São Carlos e entrei em contato com o grupo de biofísica. Ali o Sérgio Mascarenhas já tinha se aposentado, então ele era um professor titular, uma pessoa respeitada dentro da USP e também pelos seus contatos fora, né? E ficava no grupo ali o Otacílio, né? O Otacílio Rangel, a Rosemary Sanches, e estava para voltar do doutorado o José Nelson Onochique, né? Inclusive ele fazia o doutorado com o John Hopfield. John Hopfield ganhou o prêmio Nobel, né? Recentemente pelos primeiros desenvolvimentos do que hoje é conhecido como inteligência artificial, né? Então, aí o José Nelson estava voltando, então havia uma certa expectativa de que ele permanecesse no grupo de pesquisa, tá? Mas depois se configurou que ele não permaneceu. Eu fui fazer o mestrado com a professora Rosemary Sanches, e a Rosemary, ela era orientadora de doutorado do Márcio Francisco Colombo, aqui, tá? Um colega nosso daqui. Então foi a partir daí que eu fui encontrando novos colegas, aí já em nível de pós-graduação, e uma boa parte desses colegas que eu encontrei foram os colegas que formaram aqui o departamento de física, tá? O João Ruggiero, ele já tinha terminado o doutorado e ele estava já fazendo um pós-doutorado na Itália, né? Eu conheci ele depois, ainda naquela época ele fumava cachimbo, né? Então ele já tinha
aquela face, entendeu? Que você não se aproxima com, entendeu? Assim, você tem que ter um cuidado na aproximação. Mas isso era, o João é uma pessoa, entendeu? Humana, um coração muito grande, tá? Mas aquele cachimbo dava uma certa impressão de um intelectual, de que ele estava, entendeu? Para você chegar perto dele, você tinha que subir muita montanha ainda, tá? Muita montanha. E então ali eu tive a oportunidade de conhecer. Na cristalografia, quem fazia o doutorado lá era o Johnny, fazia o Ramon. E depois, quem eu conheci que chegou lá, mas aí já no nível de fazer um desenvolvimento de pesquisa e tal, foi o Arne, tá? O Arne. Então, esses 3 colegas, eles estavam na cristalografia, tá? Ou fazendo baixo ângulo, ou tentando fazer cristais, montar cristais, fazer difração de raio-x, que era uma arte naquela época, porque tudo estava sendo criado, entendeu? A gente não tinha equipamentos prontos, tá? Tinha que fazer muita coisa, montar muito experimento, muita, como é que se diz, tinha parte de instrumentação, tá? Então a gente tinha muita instrumentação para fazer. Então, qual foi a proposta quando eu fui trabalhar com a Rosemary Sanches, né? Ela tinha uns 2 anos antes, eu acho que foi isso, de eu chegar ali em São Carlos, ela participou da chamada Escola Internacional de Biofísica, que era em Trieste. Essa escola, ela foi montada, o insight dela, a proposta dela veio do professor Sérgio Mascarenhas, porque ele conheceu um prêmio Nobel, o Salam, e ele era indiano, e eles propuseram fazer ali na Itália uma escola para trazer alunos de países subdesenvolvidos, Índia, entendeu? China, Brasil e países lá, gente da América Latina, tá? Que fossem ter experiência lá, passar um mês ali, tendo um contato com os pesquisadores da Europa e dos Estados Unidos, no sentido de incentivar, entendeu, a trazerem esse potencial, né, de alunos que estavam em pós-graduação ou coisa desse tipo, para ter esse contato e quem sabe aí gerar um ambiente para que uma futura colaboração ou participação em laboratórios de pesquisa desse pessoal da Europa ou dos Estados Unidos. A Rose, então, a gente chamava ela de Rose, entendeu? Ela fez uma dessas escolas de biofísica em Trieste, no ICTP, né? E lá, nessa escola, teve uma apresentação de um pesquisador dos Estados Unidos, eu ainda não se lembra o nome dele, né? E com técnicas espectroscópicas não convencionais. Essa técnica era a espectroscopia, era do campo da chamada espectroscopia fototérmica, e ela tem 2 ramos, né? Pelo menos que eu me lembre, para aquela época eram 2 ramos. Um era a espectroscopia fotoacústica e a outra era a piroelétrica, tá? E ela tinha essas ideias e queria desenvolver esse projeto. Quando eu chego em São Carlos, essas ideias que ela tinha, ela passou para que eu fosse desenvolver, tá? Então a gente tinha que desenhar, construir. O bom ali na física, no DFCM, naquele momento em São Carlos, é que nós tínhamos uma oficina mecânica, nós tínhamos também uma oficina de ótica, tá? E de eletrônica. Veja só como é que era estratégico isso, tá? Hoje você compra, entendeu, interface para computadores e coisas desse tipo, mas naquela época, se a gente quisesse conectar um computador para poder puxar um dado analógico, a gente tinha que construir a placa, entendeu? Os circuitos AD e DA para mandar comando e receber as leituras, tá? E nós tínhamos que também preparar o software, entendeu? E tinha que escrever uma parte do software para poder fazer
essa conversa entre máquina e computador, tá? Então, tudo naquela época a gente tinha que fazer, tudo. Então, qual era a ideia? A ideia era ver mobilidade, mobilidade conformacional de proteína. E como é que ia ver essa mobilidade conformacional? Tinha todo um processo de extrair do sangue, entendeu? A hemoglobina, tá? Liofilizar, ou seja, transformar a proteína num pó, né? E tinha uma série de truques que a gente tinha que fazer, preparando ambientes de umidades relativas controladas, fazendo com que essa proteína ela tivesse a presença de oxigênio para ela, então você secava ela rapidamente. Não é que secava rapidamente, na verdade a gente congelava em nitrogênio rapidamente para poder ela segurar a molécula de oxigênio nela, tá? Fazia a secagem a vácuo, tá? Então isso significava que ela perdia toda a sua camada de solvatação e ela ficava durinha e segurava o oxigênio nela, tá? Aí a gente sabia que já pela literatura, que a afinidade entre o monóxido de carbono, o oxigênio, o monóxido de carbono, a proteína tinha uma afinidade muito alta, então a constante de associação era muito alta. Aí a gente colocava num ambiente que ia ter monóxido de carbono e em várias umidades, tá? Então quando ela ia ganhando umidade, ela ia ganhando camada de solvatação. E por mais que fosse muito pouco essa camada de solvatação, ela ia ganhando mudança conformacional. O pó, tá? Na forma de pó, ela ia ganhando mudança conformacional e fazia a troca. Essa troca era seguida por bandas de Soré, entendeu? Muito específicas, né? Na região do visível. Então a gente sabia quando estava o oxigênio, porque ela mudava a posição da banda e ligava-se, fazia a troca com o CO, tá? Mas para essa técnica, para poder acompanhar isso, tinha que ter uma técnica completamente nova, que era a técnica de espectroscopia fotoacústica. O termo já diz, né? Foto é luz, acústica é som. Então a gente usa a lei dos gases ideais. Você tem uma câmara hermeticamente fechada, com um duto para chegar no microfone. Você joga a luz, a amostra aquece, essa luz está passando por um modulador mecânico, então tem hora que ele interrompe a passagem de luz e tem hora que não, tá? Então na hora que a luz impinge a amostra aquece. Na hora que ele interrompe a luz, a amostra desaquece. Mas isso ela desaquece jogando esse calor que ela tem para uma camada de gás muito próxima, na superfície ali da própria amostra, né? E isso funciona como um pistão, entendeu? Ao desaquecer, ela libera calor, então ela empurra essa camada de ar. Ao aquecer, ela está sendo aquecida de novo. Então, ao interromper a luz, ela desaquece. Aí fica como se fosse um pistãozinho, tá? E essa onda de pressão chega no microfone. Então, essa técnica era a maneira de poder seguir toda uma mudança conformacional de uma proteína que estava na forma de pó, tá? Aí para isso a gente tive que estudar bastante essa parte de como construir, tá? Tinha a oficina mecânica, eu desenhava todas as peças, né? E levava para eles. Aí tinha a oficina de ótica que fabricava para a gente as janelas que a gente ia colocar, né? Porque ela é uma câmara que tem que ter passagem de luz, tá certo? E embaixo ter a amostra, né? Então essa câmera tinha que ter toda essa configuração. Então tinha muita conta, muita parte técnica para poder fazer. Deu certo. E a gente conheceu também o grupo do professor Elion Vargas na Unicamp. A Unicamp, entendeu,
nessa parte de espectroscopia tinha vários laboratórios, e o laboratório do professor Elion Vargas, eles tinham adquirido, porque eles tinham feito um projeto junto com o Instituto do Café, tá? E para poder caracterizar a qualidade do café, porque o Brasil precisava de uma caracterização, ainda não existia, a gente está falando da década de 80, tá? Então, para poder, com essa caracterização, ao exportar o café, tivesse uma qualidade do grão, tá? Então, aí o grão, quando ele é tostado e quando ele é moído, ele está na forma de pó, tá? Então, que técnica se utilizaria para fazer uma análise da qualidade do café quando ele está na forma de pó ainda, tá? Então utilizava-se a fotoacústica. E ele comprou um equipamento, era o nosso sonho de consumo, era ter um equipamento daquele, né? Da Inglaterra, o pessoal, uma empresa na Inglaterra produzia o equipamento de fotoacústica. Na verdade, era o equipamento que a gente tinha, mas otimizado, já com computador, com interface, coisa desse tipo. E ele chegava numa região interessante, que era um infravermelho próximo. E no infravermelho próximo, você pode... tem dois modos vibracionais, né? Então, qual é a técnica de infravermelho? A técnica de infravermelho é uma técnica que mede modo vibracional, tá? Então, todas as moléculas, quando elas têm as ligações, seja a ligação dupla ou ligação simples, tá certo? Isso aqui, ela não está parada, né? Travada, né? Isso aqui tem um modo de vibração. E a depender, quem é, entendeu? Isso aqui é um exemplozinho, entendeu? Você tem um oxigênio, um carbono e aqui um nitrogênio, tá? Essas pecinhas brancas são hidrogênios, tá ok? Então essas combinações ou essas ligações químicas aqui, elas vibram. Então no infravermelho tem regiões características, tá certo? Onde dá para identificar. Então o modo vibracional de uma molécula é a assinatura dela, da existência dela. Então a gente utilizava esse equipamento porque na região do infravermelho próximo a gente podia detectar a banda da água e a banda da nitrila, tá? Esse modo de vibração aqui do nitrogênio, tá? Então, com isso, a gente preparava as amostras em ambientes de umidade controlada e com a parte espectroscópica a gente sabia detectar, porque quanto mais umidade houvesse, a quantidade de proteína era a mesma. Então a banda de NH, entendeu? Sempre ela tinha a mesma intensidade. E a banda da água ia aumentando de intensidade. Então o espectro dava uma correlação entre proteína e água. Então a gente podia fazer uma avaliação. Então no espectro mostrava, entendeu? Aí cruzando essa informação com a informação da parte do visível da troca da banda, então a gente conseguia ter, em tal umidade, tá certo? Está acontecendo a liberação do oxigênio e a troca pelo CO, tá? E em tal umidade, a proteína, a partir de tal intensidade da banda de água, a proteína ganhou flexibilidade. Então, naquela época, fazer a pesquisa não era ter um equipamento de bancada, era você ter que montar o teu equipamento, tá? Para testar o equipamento, ver se ele tinha qualidade de resposta para o que você queria, e depois disso fazer as medidas que você pretendia alcançar, tá? Então essa era todo o conjunto de coisa que tinha que ser feito, tá? Todo o conjunto de coisa. Então esse foi o período de mestrado. Nesse período de mestrado, o Márcio, que é colega da gente daqui, ele terminou o doutorado, ele veio para cá. O Johnny também terminou o doutorado, veio para cá. O Ramon foi depois, bem depois, né? O Arne também. O Vitor fazia mestrado no grupo do Paneput, que era o grupo de ressonância,
tá? Aí ele terminou o mestrado dele e foi fazer, nessa época o Zé Nelson já tinha voltado para os Estados Unidos e o Vitor foi fazer o doutorado dele com o Zé Nelson no Icaltec, né? Ele aproveitou essa oportunidade e foi fazer o doutorado lá. Mais adiante, anos depois, o Vitor vem e se incorpora aqui também no departamento, né? Aí alguns outros colegas aqui do departamento, o Chaine fazia o doutorado na área de, agora é na área de teoria, agora esqueci o nome do orientador dele, talvez eu lembre, né? Então o Marcelo fazia o doutorado com o João. O Marcelo foi o primeiro aluno, né, a fazer doutorado com o João, só que o João se inscreveu para que o Marcelo fizesse doutorado. O João se inscreveu na pós-graduação lá em São Carlos, tá? Então ele se inscreveu lá e orientou o Marcelo, mas eles faziam os estudos aqui mesmo no laboratório, entendeu? Assim, muito improvisado lá no prédio principal aqui do instituto. Era muito improvisado mesmo, mas conseguiram fazer isso daí. Então o Marcelo, o Chaine, o Marcelo, o Johnny, eles passaram antes pela fundação em Barretos, né? Tem um curso de engenharia, eu acho, lá tinha um curso de engenharia. Então por lá passou o Johnny, passou o Marcelo, passou o Chaine, e depois eles foram sendo incorporados aqui. E o pessoal aqui foi migrando para uma única área, né? Uma área de biofísica, tá? Então, isso aí. No doutorado, porque eu fiz na sequência, mestrado e doutorado. No doutorado eu tive um interstício aí, porque no começo do doutorado foi quando apareceu uma vaga aqui no departamento de física para prestar um concurso, tá? Então eu já conheci alguns colegas mas eu estava terminando o mestrado, eu estava ali em vias de terminar o mestrado e ir para o doutorado. Foi bem na transição. E eu vim prestar aqui, acabei sendo bem sucedido. Nesse interim, ali, terminando o mestrado e o primeiro ano no doutorado, a Rosemary, ela foi para os Estados Unidos fazer um estágio. Isso foi em 90. Ela foi fazer um pós-doc nos Estados Unidos, e na década de 90, um assunto de fronteira da área de biofísica era a transferência de elétron, tá? O pessoal era muito competitivo em determinar como é que funcionava o centro de reação fotossintético, né? Como é que a fotossíntese acontece. Quimicamente o pessoal já sabia, tá? Biologicamente o pessoal sabia onde é que estava esse centro, mas em termos de estrutura e de como tudo isso acontecia, era completamente desconhecido, tá? Então, ela fez esse período aí, tá? Eu não me lembro se foi no Icaltec ou se foi em Pasadena, tá? Bom, aí ela retorna, tá? Eu comecei a fazer então o doutorado com um pesquisador que era pesquisador da Embrapa, que a Embrapa tem uma unidade lá em São Carlos. Inclusive essa unidade, ela foi um projeto que o professor Sérgio Mascarenhas ele propôs, tá? Tem uma unidade da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, né? Uma unidade que fizesse instrumentação, tá? Instrumentação dedicada para a pesquisa na agropecuária, né? Então ele foi um dos mentores disso, que articulou e tal. O Sérgio sempre foi uma pessoa de articular muitas coisas, né? Com vários contatos e várias pessoas. E o meu orientador, ele era pesquisador na Embrapa. A ideia dele era construir um microfone óptico.
A ideia era boa, mas a nossa tecnologia era muito difícil de alcançar. Como é que isso funcionaria? Isso funcionaria assim, tá? No lugar do microfone normal, colocaria o microfone ótico. E como é que ele funcionaria? Aqui teria o duto, né? Sai da câmara, o duto chegaria aqui, aí a onda de pressão viria por dentro do duto. Aqui estava a película se mexeria, tá? Do outro lado teria um laser e um detetor de posição. Dependendo da amplitude aqui, muda a posição, dá a intensidade do sinal. A ideia é muito boa, muito sensível. Aí é que tá, muito sensível, tá? Então, o duto, quando ele era construído na oficina mecânica, o duto, entendeu? Ele não era limpinho, entendeu? Na usinagem, porque a usinagem era feita com broca. Então ele sempre tinha alguma rebarba. Mesmo que a gente tentasse tirar a rebarba na base do bisturi, tá certo? Tentando, porque era um furinho imagina um furinho de 1 milímetro de diâmetro, entendeu? Ou 2 milímetros de diâmetro, o furinho ali e tal, né? Já era muito bom, tá? Mas ele tinha rebarba. Então, essa película, ela funcionava, mas às vezes ela travava por causa da rebarba, como se a rebarba agarrasse a película, tá? Então, o sinal às vezes era estável e o sinal às vezes era instável. Mas a gente estava tentando muito com isso aí. Tentamos durante 1 ano. Mas esse pesquisador, o nome Mauro de Paula, eu acho que é Mauro de Paula. Ele saiu da Embrapa e fez um concurso na Universidade Federal, acho que Mato Grosso do Sul, uma coisa assim, né? E com isso a Rose estava voltando, aí a gente retomou o projeto que ela trouxe agora de transferência de elétron, né? Então a parte experimental de transferência de elétron. Então como é que vamos fazer? A proposta era colocar unidades de moléculas doadoras de elétron em um filme polimérico e aumentar a concentração de unidades aceitadoras de elétrons, até que a concentração fosse tal que você chegava numa esfera crítica, tá? A esfera crítica era a esfera de proximidade, imaginando que no centro da esfera estava a molécula doadora. E aí, então, por concentração, vai tendo proximidade, e a transferência de elétron acontece. Tá legal? Qual era o desafio? Bom, está num filme polimérico, então tem que utilizar técnicas não convencionais. Voltamos para a fotoacústica, tá? O desafio era um pouco maior, porque toda vez que você coloca uma molécula num estado excitado, ela vai retornar ao estado fundamental. E ela retorna por alguns mecanismos. Ou ela fluoresce, ou ela fosforesce, ou ela tem o chamado decaimento não radiativo. O decaimento não radiativo é que ela gera calor. Então a gente queria saber será que dá para medir esse calor? Porque essa quantidade de calor vai ser bem pequenininha, tá? Bem pequena. E se a molécula doadora que está no estado excitado estiver na presença da molécula aceitadora e o elétron transferir-se, a quantidade de calor aqui vai ficar menor. Então tinha como colocar um parâmetro de concentração e ver se esse sinal decaía de fotoacústica, tá? Esse era o desafio. Então imagine que quando você começa com um sinal que está baixo, ele cresce, é a melhor situação, tá? Porque ele está baixo e ele cresce. Mas quando você começa com a situação que o sinal está alto, ele vai diminuir. Cada vez que você diminui o seu sinal, a relação sinal-ruído piora. Então, a gente tinha um limite inferior aqui que era difícil de ter um controle. Por quê? Porque a relação sinal-ruído, sinal alto, relação ruído, ótima, tá? Sinal baixo, relação ruído, ruim. Então, a gente tinha outros desafios, né, a enfrentar. E uma outra coisa, né? Como tem transferência de elétron, aí no caso, tinha o que era chamado de supressão. Essas moléculas doadoras, elas eram também fluorescentes. Ótimo. Então a gente podia utilizar uma técnica convencional.
Bom, podia. A questão é que você não está trabalhando com líquido, né? Você está trabalhando com moléculas depositadas em polímero. Aí vai lá eu, entendeu? Né? Aquela velha história de querer montar e desmontar as coisas, vai montar um fluorímetro para medir filmes. Então, montei o fluorímetro, entendeu? Tinha um monocromador, que era a luz de excitação, peguei um outro monocromador para pegar a luz de emissão, usava uma fibra óptica bifurcada, jogava a luz por um ramo e pegava a luz que estava no filme, tá? Que era emitida no filme, pelo outro ramo jogava num outro monocromador que fazia o espectro de emissão. Então montei. Então o meu doutorado teve dois novos desafios. Seguir essa transferência de elétron em polímero e por meio de fotoacústica, e agora por a montagem de um fluorímetro caseiro, homemade, tá? Homemade. Aí fizemos, deu certo, as coisas bateram, os dados bateu um com o outro. Eu me lembro que no mestrado, dos dois participantes, eu me lembro muito bem da minha banca de mestrado, era o Zé Nelson e o Elion Vargas, da Unicamp. Na de doutorado, estava o Farias, o Roberto Farias, que era do Eletretos, e estava o Amanduito, que era um pesquisador da USP, e tinha um pesquisador do Rio de Janeiro, agora que eu não me lembro. Eram 5 na banca, tinha mais... e estava também o Luiz Nunes, isso, que era o professor da ótica, ele estava lá, entendeu? Que era um professor ali do Instituto de Física, do grupo de ótica, então ele também participou. Então tinha ali o Amanduito, que era especialista em fluorescência, tá? A Rose, entendeu? Mas ela chefiava a banca. O Luiz Nunes, que era da ótica, então ele tinha uma série de questionamentos sobre o processo, né? Mas o bom é que antes ou no período ali de ir para a defesa, um artigo foi aceito, entendeu? E o pessoal elogiou bastante o artigo, achou bastante curioso combinar essas técnicas, né? Então eu fui para a defesa ali já com uma prévia de aceite, né? Não tinha sido publicado ainda, mas uma prévia de aceite. Então esse foi o período ali de pós-graduação em São Carlos, né? Fui conhecendo todo mundo, né? Não todo mundo, tá? Mas uma boa parte dos professores que a gente conviveu lá, eles estavam nucleando o grupo de física, aqui o departamento de física, e eles estavam direcionando a pesquisa de modo geral aqui do departamento para a área de biofísica molecular. Então isso fez do departamento aqui um departamento ímpar. Digamos assim que em termos populacionais, nós fomos durante muito tempo o departamento que concentrava o maior número de físicos que trabalhavam em biofísica no Brasil. Aqui, tá? Não sei se hoje ainda mantém essa configuração, mas nós éramos responsáveis, entendeu? Por carregar durante um bom momento a pesquisa de biofísica no Brasil, né? E a gente era um grupo que tinha bastante interlocução com o pessoal de bioquímica, né? O pessoal de biofísica no Rio de Janeiro era mais uma biofísica não molecular, era uma biofísica mais da área de fisiologia. Foi surgindo aos poucos lá e sendo montado um grupo de biofísica molecular, né? Então você tem o Pascucci, você tem o Paulo Biche, entendeu? Aí você vai tendo outros pesquisadores que ao longo do tempo eles vão nucleando ali na Federal do Rio de Janeiro essa área de biofísica molecular, tá? Então a gente ia migrando, entendeu? Migrando, tá? Então em 93 o departamento aqui dá um passo ousado de propor criar um programa de pós-graduação
Em 94 eu terminei o meu doutorado. Em 95, 96 eu já tinha projeto aprovado na FAPESP, e aí ingresso no programa de pós-graduação aqui, já começando as orientações de doutorado, né, com bolsa da FAPESP, doutorado e tal. Aí veio o desafio, entendeu, de criar essa área, tá, que hoje ela está definida como física biológica, tá? Então, naquela época, o termo era biofísica molecular. E biofísica molecular ficou dentro da área de ciências biológicas. Se você for ver nas classificações tem no CNPq, biofísica molecular está lá dentro da área de biológicas, tá? Pelo histórico, entendeu? Que tem da biologia mais voltada, da biofísica voltada mais para a fisiologia, tá? Então ficou ali dentro da área de biológicas, tá ok? Então, essa tem sido, né, a contribuição do departamento em criar, tá certo? Então, o João até participou, junto com o Amando Ito, em descrever para o CNPq como é que seria o perfil do profissional em física biológica, né? Não sei se essa área já está criada lá dentro do CNPq, na área de física biológica, entendeu? Explicitamente, a depender de quando a gente manda algum projeto, a gente acaba descobrindo se sim ou se não, tá? Então, essa é o encontro, tá? Com os vários colegas, e como é que surge o departamento aqui de física e a proposta, né? Aí foram se juntando professores, né? Veio o Elcio, entendeu? Que estava fazendo o curso de física na USP. Aí ele foi orientado pelo José Roberto Ruggiero, né? Aí de lá, depois de conhecer e contatos, né, com o Aldo Krajewicz, entendeu? Veio o Eloy, né, que foi orientado do Aldo, né? Para cá, se não me falha a memória, tá? O Eloy também. Aí a gente foi se conhecendo, aí foi juntando, aí você tem no grupo inicial aqui, você tinha o João, o Zelão, aí depois foi contratado o Márcio. A ordem aí eu posso não ter, entendeu? Mas aí veio sendo contratado o Johnny, o Marcelo, o Chaine, né? O pessoal que passou ali por Barretos e que já se conhecia ali de dentro do Instituto. Aí mais adiante vem quem? Aí no mesmo período aqui é contratado o Elcio, aí eu também sou contratado. Acho que a gente tem uma diferença aí, coisa de 6 meses ou de 1 ano na contratação, né? Vem o Ramon na sequência, vem o Arne também, aí depois vem o Vitor, né? Eu acho que o Vitor é contratado, acho que uns 8 ou 9 anos depois que eu fui contratado aqui, né? E quem mais? Aí vem a turma nova, né? Porque não é turma nova, né? Porque quando é proposto o curso de pós-graduação, só 10 anos depois abre-se o curso de graduação, que é meio incomum, porque geralmente surge o departamento de ensino, né? Seja qual a área que ele for, e depois esse departamento de ensino ele cresce, ele se forma ali, tem uma massa de docentes, e aí propõe o curso de pós-graduação. E aqui foi invertido, tá? A gente começou pela proposta de um curso de pós-graduação. E ele foi desafiador, porque ele é numa interface e não tinha quem avaliasse o curso de pós-graduação, tá? Não tinha. Dentro da CAPES, entendeu? E no CNPq, o pessoal não sabia como nos direcionar, porque não era físico na sua forma tradicional e biólogos não éramos mesmo, estávamos, entendeu? Mas a gente queria utilizar as ferramentas
de conhecimento da física, sejam teóricas, computacionais, experimentais, e estudar moléculas ou macromoléculas, entendeu? Do ambiente biológico, tá? Então o pessoal ficava assim, tá? Então isso dá início aqui a esse pool de professores, né? Dá esse início aqui, tá? Você entrou aqui em 96, foi isso? 89. Aqui no... Ah, tá. 89. Então, eu fiz... Em 94 é que eu termino o doutorado. Então, durante esse período, muitos de nós, os docentes aqui, fizemos assim, tá? O doutorado na base do muito aperto. Por quê? Porque a gente tinha que dar aula aqui, aí o departamento se mobilizava de modo que as aulas ficassem concentradas, tipo assim, uma segunda e terça, ou uma quinta e sexta, tá? Para que a gente pudesse pegar 4 dias da semana, aí, entendeu? E contando também os finais de semana, tá? Para poder ir para o laboratório e fazer as pesquisas lá, tá? Sabia que ia dar um atraso? Poderia dar um atraso, entendeu? Porque estava tendo que fazer o doutorado em regime parcial, né? Vindo para cá, dar 1 dia, 2 dias de aula e vazar daqui, entendeu? E correr para o laboratório. Naquela época, a rodovia aqui não era duplicada, de Araraquara chegava até São Carlos, acho que era duplicada, de São Carlos para Araraquara eu acho que não, e então de lá para cá era pista simples, e era o cometão, entendeu? De 3 horários só, entendeu? Um que saía aqui às 5 da manhã, e 5 da manhã a gente nunca conseguia pegar, porque não tinha táxi, o taxista não trabalhava essa hora da madrugada, né? Aqui em Rio Preto, isso pra você ter ideia, né? Em 89, 90 ali e tal. E também não tinha ônibus da Santa Luzia andando na cidade também não, entendeu? Os motoristas só acordavam depois das galinhas, né? E os ônibus só funcionavam depois das 6, tá? E o ônibus saía. Então o horário da gente também era prensado. A gente tinha uma escala de tempo de fazer essa viagem assim muito, tá? Ou pegava aquele ônibus ou perdia, e aí perdia a manhã inteira, era 5 horas de viagem, quase 4 horas de viagem até São Carlos, né? Então tinha essa dificuldade, mas uma boa parte do pessoal aqui que foi fazendo doutorado foi fazendo nessa escala. Eu acho que o Márcio foi fazendo assim, entendeu? O Marcelo um pouco, né? O Johnny também, eu, né? Mas era o preço a ser pago, não tinha esse negócio. Fazia, entendeu? E vamos conquistar o que a gente está a fim de conquistar na vida, né? Tá ok? Então essa era a lida naquele momento ali. Bom, como é que quando você finaliza o doutorado, você tem a oportunidade, e a depender de como é que você sai com a configuração, que a gente pode chamar de enxoval, né? Assim, publicar sempre é um desafio. E publicar na época que a gente estava, entendeu? Final dos anos 80 para o começo da década de 90, era mais difícil ainda. Hoje em dia você submete o teu artigo na forma eletrônica, né? Você gera os teus dados, você tem os dados, faz as análises, constrói os gráficos e tudo muito bonito, prepara em 300 dpi, a figura 600 dpi, a depender da qualidade de que vai ser publicado e tal, e você manda isso eletronicamente. Pois bem, naquela época, quando a gente mandava um artigo a ser publicado, os desenhos dos gráficos eram feitos em papel vegetal, com tinta nanquim. Tá? Então tinha, para você ter ideia, tinha um profissional dentro ali do Instituto de Física, isso era raridade, mas já tinha um profissional que você plotava os seus gráficos a depender se o gráfico era linear, entendeu? Então você usava um papel com milimetrado.
Se o gráfico era monolog, entendeu? Dependendo das equações que você trabalhava, você usava um papel monolog ou de log. Então a gente pegava aquele papel, construía os eixos, desenhava os eixos, colocava os pontos experimentais, tá certo? Não tinha ajuste de curva, tá legal? Não tinha ajuste de curva. Você não desenhava, um ajuste linear, um ajuste sigmoidal e tal. Você tinha que construir isso com aquelas réguas, que são réguas que fazem curvatura, né? Tá ok? Então você vinha, você desenhava ali, entregava todos os teus dados experimentais que estavam ali na forma gráfica, né? Para o desenhista. O desenhista passava para um papel vegetal, tá? Aí a gente pegava tudo isso, escrevia ali figura 1, entendeu? Ele colocava Fig 1, entendeu? Fig 2, a depender de como é que a revista solicitava, e a gente mandava tudo isso, entendeu? Digitado não, na máquina, tá? Mas já tinha computador na época, então a gente já digitava, mas tudo enquadrado direitinho. Não sei se mandava disquete ou não. Não mandava disquete. Não mandava. Ia só o draft do artigo, tá certo? Com a carta solicitando, com os dados, e mandava para a editora. E lá o pessoal mandava para quem? Ou fazia fotocópia e mandava para os revisores. Então, para publicar um artigo, a coisa levava 1 ano. Tá? Porque você mandava, vinha resposta e tal. Então, quando você termina um doutorado, naquela época, e você termina um doutorado e você tem publicações, era assim, o melhor dos mundos, tá? O melhor dos mundos. Porque não era muito comum conseguir se publicar o trabalho de doutorado. Porque às vezes vinha exigências para ser publicado, que tinha que fazer novas medidas. Como é que você vai fazer novas medidas, entendeu? Que você está agora assumindo um emprego e coisas desse tipo, e não está mais no local, e outras pessoas vão utilizar aquele equipamento, tem uma agenda. Então, não poucos foram os dados de produção científica que ele não conseguiu se complementar. Tá? Salvo se a pessoa estivesse no mesmo local, tivesse acesso ao equipamento, entendeu? E tempo para poder fazer as medidas que serão solicitadas, medidas complementares, coisas desse tipo. Então, quando eu terminei o doutorado, eu tinha um trabalho publicado, e aí em 95 saiu outro trabalho publicado. Então, eu tinha 2 trabalhos. Aí foi hora de eu perceber que era o momento de submeter projeto de pesquisa para a FAPESP. Tá? E o projeto que eu mandei, ele foi aprovado, e aí vamos montar o laboratório aqui de espectroscopia fotoacústica. O que é que a gente queria estudar? A gente queria estudar intercalação de fármaco em DNA. Porque uma das propostas era que se um fármaco ele intercala bem no DNA, tá certo? Ele não pode ser replicado. Então, era uma possibilidade, tá certo? Claro que tem todo um grau de dificuldade aí, porque o DNA não está fora da célula, está dentro da célula, está no núcleo, então esse fármaco tinha que chegar mais até o núcleo para poder impedir que aquilo fosse replicado. Mas essa não era a questão era se a gente conseguia fazer isso daí. Tá? Então, qual era o desafio aqui? Aí eu contava com a ajuda de construir as câmaras lá no Instituto de Física de São Carlos, lá na parte da oficina de mecânica, tá? Já consegui comprar microfones de maior sensibilidade, então isso ajudou bastante, inclusive eles estão funcionando até hoje aí, uma pesquisa lá do ano de 95, você tem ideia, tem equipamento funcionando até hoje, tá? A gente propôs trabalhar com isso. Qual era Aí tem muito truque, né? Agora vem muito truque, tá? Qual era a ideia? A ideia é você tem o DNA, vamos supor que isso aqui seja a parte, entendeu? Onde tem um espaçamento entre as bases do DNA, entendeu? E o intercalante, o nome já diz, ele ia
se posicionar, né? Se intercalar, tá? Então, quem é que nós íamos seguir? O sinal do intercalante de fotoacústica. Também de fluorescência a gente conseguiu? Não. Era só fotoacústica. Só fotoacústica. Aí depois a gente fez a parte de infravermelho. Então ele tinha que se intercalar aqui, tá? Então uma coisa o intercalante está na solução, né? Na solução ele tem todos os graus de liberdade de movimento e tal. Então ele vai ser excitado, vai para um estado, vai absorver luz, vai para um estado excitado e vai decair. Se ele está com um grau de mobilidade muito grande, então o decaimento dele é bem rápido, tá? Se ele vai ficar alojado entre uma base e outra, né? Pensando que isso aqui é uma base, e aqui, ó, entendeu? O plano de uma base do DNA e aqui o outro plano. Se ele entrar aqui, ele vai estar aprisionado. Se ele está aprisionado, a mobilidade dele diminui, então o decaimento vai ser mais lento. Então vamos atrás disso? Vamos. Como é que faz isso daí? Bom, tem uma série de dificuldades da parte de concentração e tudo, porque o sinal de fotoacústica ele é menos intenso do que é um espectro de absorção, então tem que aumentar a concentração, né? Então a gente foi chegando nesses dados. E qual era o truque? O truque é o seguinte: bom, se ele está fora e tem grande mobilidade, quem a gente utiliza para fazer essa supressão, né? Utiliza o oxigênio, porque o oxigênio tem estado tripleto e essas moléculas de intercalantes, né, também tinham estado tripleto. Então o oxigênio agora ia parear estado tripleto com estado tripleto e ia suprimir aquele decaimento não radiativo. Então nós tínhamos 2 decaimentos do estado singleto e do estado tripleto simultaneamente, tá? E um é mais lento que o outro. O tripleto é bem mais posterior. E se você suprime esse, você só fica com o decaimento do singleto, tá? Então, qual é o truque aí? O truque era que a gente tinha que pegar agora essa câmara, nós tínhamos que fazer a entrada de dutos para poder fazer o seguinte: jogar nitrogênio, fazer medida de nitrogênio, então era um gás inerte, então não ia suprimir o tripleto, e depois trocar com o oxigênio. Aí o oxigênio ia fazer isso daí. Então tinha um novo desafio, que era construir câmaras com outros 2 dutos. Então a câmara que tinha um duto que ia para o microfone, agora tinham 3 dutos. A gente não sabe se isso mexe na ressonância da câmara, entendeu? Ou gera algum sinal de ressonância. Porque se tiver um sinal de ressonância dentro, ele vai mascarar. Por que ele vai mascarar? Porque uma vez que você tem duto, a onda de pressão passa por esses dutos, tá? Elas entram nesses dutos, são novas cavidades. E se tiver ressonância dentro da câmara, ela vai dar um sinal maior e vai mascarar o que é que está acontecendo ali dentro. E por que vai mascarar? Porque a gente tinha que fazer com que essa modulação mecânica ela fosse até 500 Hz. Então saía de 10 Hz e ia subindo uma rampa de frequência, entendeu? Porque você queria seguir esse sinal de decaimento. Ela tinha um tempo de decaimento, então você tinha que fazer essa varredura toda. Então tinha muita coisa aí, muito truque, entendeu? De bancada para poder chegar nos resultados. Deu certo, entendeu? O Milton, que foi o primeiro aluno de doutorado, ele conseguiu fazer essas coisas, era um cara muito persistente, tá? Conseguimos publicar os trabalhos dele e foram trabalhos muito bonitos, tá? E nesse interim também a gente fez um outro projeto, eu fiz um outro projeto para a FAPESP, da parte de infravermelho, porque eu tinha trabalhado no mestrado, né, com infravermelho no próximo. Aí a gente pediu para trabalhar no infravermelho médio. Aí compramos um equipamento, aí já era uma parte técnica, um equipamento de bancada, né, então não tinha que desenvolver, ainda bem, porque senão ia dar muito trabalho, não ia dar tempo também. E aí a gente utilizou a parte de infravermelho para seguir essas intercalações. E nós conseguimos detectar estressamento de modo vibracional se você lembrar do DNA, ele forma pontes de hidrogênio, né? Ou duplas ou triplas, né? Entre as bases. E a gente conseguiu detectar
estressamento desses modos vibracionais quando o intercalante entrava, tá? Aí tinha um outro truque que a gente utilizava, a força iônica. Por quê? Porque a gente queria saber se a gente restringisse ainda mais o movimento da base via movimento do DNA. Tá? Então a gente também seguia o movimento do DNA. Tá? Então, como isso era feito por força iônica, o DNA basicamente ele tem uma carga líquida negativa. Tá? Então, se você colocar força iônica, você colocar íons, então vai ser chamados contra-íons, ele vai criar uma nuvem, entendeu? E vai diminuir a intensidade de repulsão entre uma base, entre o grupo fosfato e outro, né? Do DNA, tá? Então, ele vai, de certa maneira, comprimir o intercalante, né? E o intercalante tem menos mobilidade, o tempo dele de decaimento diminui. E a gente conseguiu chegar nos tempos de decaimento do estado tripleto do intercalante pressionado através de força iônica. Então a gente estava, por uma medida indireta, estávamos vendo o quê? Estávamos vendo a mobilidade da molécula DNA, tá? Mobilidade da molécula DNA. Então essa era o desafio para aquela época, né? Nesse tempo, é claro, a gente vai avançando na pesquisa, vai procurando outras coisas, e aí eu entrei em contato com um pesquisador da Universidade da Pensilvânia, da UPenn, né? Da UPenn ali na Filadélfia, o Robin Hochstrasser. Ele trabalhava com laser ultra rápido, gerando pulsos na região do infravermelho, para detectar os primeiros movimentos que você tem no peptídeo, tá? Em peptídeos, tá certo? Aí levou um ano e meio de contato, 2 anos de contato para poder ir para os Estados Unidos. Aí eu fui fazer o pós-doc nessa área de laser ultra rápido, né? Arrisquei demais, porque qual era a ideia do projeto? O projeto era outro. Bom, você está percebendo da minha história que eu só me meto, entendeu? Aquela coisa da infância continua dentro da gente, né? Desmontar e montar coisa, né? Desmontar e montar coisa. Então, vamos lá. Qual era a ideia? Trabalhava-se com laser ultra rápido na faixa de femtosegundos para poder ter a precisão de detectar movimentos de nanosegundo. Então, a escala de 1000, né? De nano para femtosegundos. E no infravermelho. E os detectores de infravermelho, eles são cool, né? Eles têm que estar congelados a nitrogênio líquido, porque senão, se você ligar um detector de infravermelho na temperatura ambiente, a temperatura ambiente já faz o detector ter ruído até. Então, os detectores eram colocados em nitrogênio líquido, tá? Então, era assim que era possível detectar esses movimentos. E a proposta era fazer um T-jump junto com isso daí. Cara, isso deu um trabalho. Foram 2 anos e 4 meses lá. Deu um trabalho, um trabalho assim. Sabe quando você vai descobrir todos os nãos? Não faz assim, 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 e o tempo correndo. Não faz assim, não faz assim, tá? Então, nós tinha que ter uma junção. Como é que é o T-Jump? O T-Jump, a proposta inicial do T-Jump era feito com descarga através de energia de um banco de capacitores, porque um banco de capacitores, você sabe aquela relação RC, tá? Então, o capacitor tem um tempo de resposta, tá legal? E ele libera aquela energia e a energia dele cai exponencialmente, né? Então, quem fez aí física 3, entendeu? Né? Sabe do que eu estou mencionando. Esse era o modo que tinha que ser feito. Mas qual é o limite? Essa técnica tem um limite de tempo. Ela vai chegar no melhor do tempo em milissegundos. Porque é a liberação de energia. Então, jogava 2 plaquinhas de energia, entendeu? Dentro da solução, tá? Não é um capacitor. Jogava as placas de energia, tinha um banco de capacitores que jogava energia o mais rápido possível para essas placas, e aí tinha um efeito ômico ali. Então você gerava o chamado T-jump. Você subia a temperatura da amostra. Mas a gente precisava fazer isso em nanosegundo. Então tinha que se utilizar laser.
Ótimo. O Robin era um dos caras assim expoentes na área de espectroscopia ultra rápida nos Estados Unidos. E tinham dois grupos competindo. O Tom Kamakoff, no MIT, e o grupo do Robin na UPenn, ali na Filadélfia. Só tinha esses dois grupos mundialmente competindo, tá? Tinha um pessoal na Califórnia, mas era mais vinculado à parte de ótica não linear, então eles estavam muito mais envolvidos na parte teórica, tá? Da descrição desses fenômenos não lineares. E então a gente tinha que competir, eu não sabia que entrei para competir com o pessoal do MIT, tá? Então lá eles estavam fazendo experimento e era perto, né? Porque MIT é em Boston, você tem a Filadélfia ali, é coisa de umas 2 horas de viagem, você está no MIT para conversar com esse pessoal, né? E a gente conversava de sobressalto, assim, né? Porque o que é que um fez, o que é que o outro não fez, entendeu? E tal, sabe aquele o pulo do gato, vai que um já sabe o pulo do gato, já deu o pulo do gato, não quer contar pra gente, e ficava naquela disputa ali. Então a gente foi montar. Então o Robin, ele tinha acesso ao pessoal da Tektronix, né, que produzia os lasers. Ele propôs um laser, cara. Você sabe o que é receber no laboratório um protótipo? Que a empresa montou o protótipo só para você, para ver se dá certo. Então era um laser, era um OPO, era um Optical Parametric Oscillator. Era um laser em inglês é esse aí, Optical Parametric Oscillator. Não tem nem tradução para português aqui que eu lembro agora no momento. Era um OPO. Então o OPO, ele ia jogar, a gente tinha que incorporar, primeiro que tinha que incorporar, ele tinha que estar na mesma frequência de pulso que a gente gerava no IAG, né? O IAG era o nosso laser de referência. Aí depois a gente fazia um stretching e também uma série de configurações de modo para poder distrair, né? Fazer duplicação de frequência, extrair do IAG e chegar no infravermelho. Então tinha que fazer todo esse processo, tá ok? Até chegar na faixa do infravermelho que a gente queria. E ele utilizava, era em fento, então esse aqui tinha que trabalhar em fento, mas não em fento, ele tinha que trabalhar, entendeu? Que o pulso dele combinasse com outro pulso. Então era muito doido, tá? Então para poder gerar o chamado fotoeco. Era muito similar ao que o fotoeco que o pessoal faz com ressonância magnética nuclear, tá? É o mesmo princípio do fotoeco de ressonância magnética, a gente está fazendo agora em espectroscopia ultra rápida, tá? E então chegavam 3 feixes de laser de infravermelho que passavam por nanomovers, né? Então os nanomovers dava um feixe tinha essa oscilação temporal, né? E aí desses 3 feixes saiu o fotoeco que a gente detectava. Aí em cima desses 3 feixes, temporalmente e espacialmente, tinha que chegar agora um 4º feixe de laser do OPO, que vai gerar o T-jump. Nós fizemos, entendeu? Veja, a gente fez o teste de transiente, entendeu? A absorção transiente. Então a gente não precisava, para o teste, nós não precisávamos dos 3 feixes, mas só de um. Então a gente fazia com que um feixe chegasse, entendeu? E o feixe do laser do OPO se sobrepusesse, tá? Então isso deu uma trabalheira louca, porque era assim empilhado de lente, de filtro, era empilhado. Esse aqui é o meu logbook do laboratório, tá? Ainda tenho aqui, entendeu? Fotografia do grupo de pesquisa lá, né? Entendeu? Tem aqui fotografia do grupo de pesquisa lá que a gente trabalhava junto. Você pode perceber que a maioria é chinês e indiano, só tinha eu de brasileiro, né? Então esse à esquerda aqui era o Robin Strasser, era um escocês de uns 2 metros e pouco de altura,
tá? E muito gentil, uma pessoa muito educada, né? E um pesquisador assim de ponta. Ele inclusive foi proposto do nome dele ser para Nobel, tá? Para Nobel, mas não foi aceito pela academia por razões que eu desconheço. Ele foi então, para você ter ideia, esse era os equipamentos que a gente trabalhava lá. Então eu fazia fotografia deles, entendeu, para poder seguir cada um dos pulsos, porque em infravermelho você não enxerga nada, tá? O máximo que você enxerga aqui é colocar na mesma linha um RINE, né, um laser de hélio neônio, tá? E aí você então até hoje tem esse aqui era o logbook, né, todas as pesquisas feitas no laboratório, o que tinha que fazer, o que tinha que testar, né? E até hoje tem isso daqui. Então o desafio era sobrepor, tá? O desafio era estar sobrepondo esse laser. Bom, veja só, qual era a grande dificuldade? Conseguimos sobrepor. O feixe do laser do OPO tinha que ser de um diâmetro maior do que esse feixe dos 3 lasers que chegavam espacialmente ali e combinavam. Então, por quê? Porque você tinha que gerar uma camada de calor de que a região aonde o diâmetro de calor gerado na amostra era exatamente, era uniforme. Era uniforme. Tá legal? Aí fizemos isso por absorção de transiente, usando deutério ali, e a gente conseguia chegar a uma subida de mais de 10 graus Celsius, tá? De mais de 10 graus Celsius, num tempo de, eu acho que entre 30 e 40 nanosegundos. Então, em 30 nanosegundos, a gente conseguia aumentar a temperatura em 16 graus, 16,7 graus, uma coisa desse tipo assim. Então, o que é que a gente fazia? Colocava o peptídeo ali dentro, tá ok? Dava um choque de temperatura, o peptídeo se desfazia, o peptídeo era marcado isotopicamente, porque se você pegar uma hélice alfa, entendeu? Você sabe que você vai ter ligações de ponto de hidrogênio formada, né? Tá legal? Então aquela ponte de hidrogênio que era formada ali, ela sai de um nitrogênio para um carbono, né? Tá ok? Então você marcava o carbono, um carbono 13, tá? E marcava também às vezes o nitrogênio. E com isso a gente tinha um deslocamento de frequência e você conseguia seguir isso daí. Então era outro truque também que era utilizado, era isotope label, né? Então marcava isotopicamente ali o peptídeo. Mas qual foi a descoberta? Funcionou, tinha energia suficiente, tinha a sobreposição, estava tudo lindo e maravilhoso. Vamos fazer o experimento. Aí começa a vir os embrólios, tá? Lembra que tem 3 feixes e eles geram fotoeco, tá? Mas só que quando você tem um laser, você tem um feixe, tá ok? Ele passa pela amostra, ele aquece a amostra, tá? Ele aquece a amostra. Quando o fotoeco era para ser gerado, quando o fotoeco é gerado ali dentro, a gente já sabe a direção dele. Então a gente sabe capturar o fotoeco e jogar para o detetor de infravermelho. Porque ele é muito fraquinho. É igualzinho, entendeu? O sinal que tem de fotoeco no equipamento de ressonância magnética nuclear. Ele vai ser pequenininho. Então a gente tinha que segui-lo, tá? O que a gente não sabia é que uma vez que você gera um gradiente de temperatura, você gera uma chamada lente térmica. Quando você olha para um dia quente por asfalto e vê, entendeu, né, o índice de refração mudando, né, ali, né, tá ok? Que você tem, você vê o ar, entendeu? Parece que
está chovalhado, né, em cima do asfalto, isso aconteceu no momento da sobreposição. O fotoeco, entendeu? Ele, por mais que o gradiente de temperatura na amostra tivesse o mais uniforme, mas não era tão uniforme para o fotoeco. E a gente perdeu o fotoeco. Ele existia. Para qual direção ele foi, ninguém sabia. E agora vá tentar buscar onde é que está esse fotoeco. Tá certo? Então, pense numa semisfera. A partir do momento que se tem a região, tá? Onde o gradiente de temperatura foi formado. Aí foi formada a lente térmica. Então pense numa semisfera aqui, tá? O fotoeco podia estar em qualquer ângulo dessa semisfera. Qualquer ângulo, qualquer direção. Ele podia estar para baixo, para cima. Ele podia estar ricocheteando para cá, entendeu? E tal. Aí a gente foi tentando. E vamos fazer os cálculos, entendeu? Acoplando o índice de refração, tá? Para os cálculos em ótica não linear. Rapaz, isso deu. A gente conversou até com o Mukamel, né? Mukamel tem até um livro dele aqui comigo, dessa parte de ótica não linear, né? De como, porque ele era o papa, entendeu? De resolver essas equações e trabalhar com ótica não linear e tal. Vamos conversar com ele para tentar ver se ele poderia incorporar, para ter uma ideia de aonde entendeu? Que isso poderia... Está entendendo a dificuldade? O problema era muito grande. Aí não deu certo com esse daí, com esse OPO, né? Aí vamos trocar o laser. Então vamos gerar porque tinha que ser no infravermelho, para poder... Vamos gerar com um laser a gás, para ver se a energia dele é um pouco menor e a gente evita isso daí. Aí lá vamos para uma segunda montagem, aí tem que puxar uma parte do feixe do IAG, jogar dentro do tubo de gás para poder pegar um harmônico, um segundo harmônico, entendeu? De decaimento de NO, eu acho. Eu nem me lembro direito mais. E aí, vamos tentar, tá? Aí lá vamos para outra configuração. Eu sei que a gente tentou várias configurações. E os problemas não faz desse jeito, não faz daquele. E o tempo indo embora, né? Tá? Sei que no final de contas a gente não conseguiu, tá? E eu fui para um desafio muito, muito grande, né? E com isso, sem publicação, vocês sabem que o pesquisador ele vive por meio das publicações, né? Então eu voltei de lá sem publicação. Então sem publicação eu não podia submeter projeto para a FAPESP, porque qualquer projeto que eu colocasse com infravermelho resolvido no tempo, a FAPESP, os assessores iam perguntar: mas cadê a publicação? Cadê o seu conhecimento? O meu conhecimento está num relatório, tá entendendo? Mas não foi testado, né? E coisa desse tipo. Tá legal? Pois bem, então aí eu tive que mudar o cenário, né? Aí eu fui procurar... teve um período aqui que eu fui coordenador do programa de pós-graduação, e aí é que vem a história, o pulo do gato. Vem a história de como é que eu mudei o teor de pesquisa, o objetivo de pesquisa. Porque teve um encontro na CAPES, em Brasília, da área de Biológicas 2, que o programa antigo aqui de Biofísica estava na área de Biológicas 2, e nesse encontro ali, eles reuniram em estratos, né? Ou seja, os cursos 6 e 7, curso 5, curso 4 e os cursos que estavam 3 ali. A gente era um programa de pós-graduação no curso estratificado em 5, e ali eu encontro um colega da Unesp de Botucatu, que é o Luiz Carlos de Stasi, tá? E a gente vai conversar no almoço,
muito despretensioso, lembro até, a memória está viva. A gente vai almoçar e eu vou perguntar, mas e aí, Stasi, né? Como é que é o programa de vocês? O programa era de farmacologia. Para quem sabe juntar rapidinho Lé com Cré, tá entendendo porque o programa hoje de biofísica, ele se tornou um programa de ciências biomoleculares e farmacológicas. Então a gente começou esse ensaio ali, naquela conversa, ele me falou do que ele fazia, e quando a gente conversava, eu falava assim, mas puxa, tem muita coisa que você faz que dá para tem informações de biofísica que não está aí dentro e tal, tá? A gente foi conversando, tá? Aí veio a ideia dos produtos naturais, e eu conhecia a minha irmã tinha feito um mestrado com um pesquisador de produtos naturais da Federal da Paraíba, o professor José Maria, isso, e ele faz pesquisa até hoje, e eu fui bater a porta, literalmente, fui conversar com ele, se ele gostaria de doar algumas moléculas de produtos naturais para a gente fazer as interações com proteína, tá? E daí deu um boom, tá ok? Abriu um boom. Quem assumiu o desafio para poder fazer a pesquisa foi o Ícaro, que hoje é um docente da casa. Então, isso foi em 2012, 2013, acho que por aí assim, até antes, né? Porque ele fez o mestrado já nessa área e fez o doutorado também, tá? Então abriu assim, por quê? Porque tinha um novo conjunto de informações da área de biofísica, ou das ferramentas de física, sejam computacionais, ou experimentais, ou teóricas, que podiam auxiliar num conjunto de informações das interações de moléculas com potencial farmacológico, não explicadas a nível molecular, porque os testes que o pessoal fazia era a nível de tecido, né? Produzia a infecção intestinal no ratinho, aí dava as substâncias, aí a infecção diminuía, mas não tinha explicação molecular, tá? E a gente entrou nisso daí, tá? Entramos nisso daí, é uma praia que estamos nadando até hoje, vários docentes no departamento fazem as suas pesquisas com esse viés, e a gente foi construindo pouco a pouco também, tá? A ideia desse, tá? Então a gente viu, com isso a gente viu o crescimento do departamento, lá da nucleação, a partir daqueles que estavam fazendo pós-graduação lá em São Carlos. A gente viu também uma maturidade na área, né, de biofísica. Os embates sempre foram muito difíceis, porque a gente é um grupo de físico e com essa ideia de interdisciplinar, éramos mensurados às vezes pelo pessoal que vinha de física tradicional, e a física tradicional queria que a gente tivesse todas as disciplinas de física, mas não dava tempo de formar o biofísico, entende isso daí? Aí ia para a área de bioquímica, a área de bioquímica achava isso muito bonito e interessante que a gente fazia, mas eles queriam um teor mais bioquímico, então a gente saiu apanhando, entendeu? A gente cresceu apanhando o departamento, entendeu? Quando a gente estava nas Biológicas 2, os grandes grupos da Biológicas 2 eram de bioquímica, então tinha a bioquímica do Rio de Janeiro, a bioquímica do Rio Grande do Sul, a bioquímica de Minas Gerais, a bioquímica de São Paulo, então eles tinham um domínio sobre isso, então os parâmetros dele eram e a gente estava com os nossos parâmetros aqui e a gente estava sempre apanhando, porque as publicações dele em bioquímica tinham reflexo de fator de impacto sempre maior, e a gente de biofísica, a gente tentava, entendeu, as maiores revistas, as revistas de maior impacto de biofísica eram o Biophysical Journal, European Biophysical Journal, né? As revistas da ACS, né? Da American Chemical Society, então, de físico-química. Então, para colocar um assunto ali com o que a gente fazia, a gente apoiava bastante. Então, com isso, o pool e o abstract, entendeu? De como a produção científica era classificada do programa de pós-graduação, sempre apanhava, né? Até o momento que a gente viu o seguinte, olha, nós vamos ter que mudar de área, vamos para a área interdisciplinar. Não sabíamos nós que ao migrarmos para a área interdisciplinar, seria
um ponto importante para depois fazer a fusão de um programa, de 2 programas. Juntar a biofísica daqui com a farmacologia do IB de Botucatu. Tá? A gente não sabia disso. Que isso, entendeu, seriam pontos positivos para ações futuras. Tá? Então, essa é um pouco da história, entendeu? Você tentar fazer pesquisa de fronteira. A pesquisa de fronteira ela sempre tem mais perguntas do que respostas, e às vezes as respostas não chegam num tempo hábil, né? E para quem faz doutorado, ou para quem tem fora do país, fazendo um pós-doc e tal, o tempo é crucial para se ter tudo isso daí, tá? Bom, o que é que a gente tem? Essa área foi incorporada mais recentemente dentro das áreas da física, tá? Então, até o pessoal chamava de soft matter, né? Então, tem a física da matéria condensada e tem a soft matter, né? Que, em outras palavras, pode ser descrita como sendo a física biológica. Então, ela é recente. A proposta de criar aqui a graduação em física biológica, ela é pioneira, entendeu? Ela é pioneira, né? E por quê? Por causa do pioneirismo que teve o departamento e o conjunto de professores, né, nessa pesquisa, nessa área, até se consolidar um pouco mais, e mundialmente também. Aí você propõe isso em termos de graduação. Então é uma área com uma perspectiva muito, muito recente, muito nova. E agora está se despertando, entendeu? Para o seguinte, que esse conjunto de conhecimento da área de biofísica molecular, ela tem um enorme potencial de influenciar a área de farmacologia, de produção de fármacos e novos fármacos, entendeu? E testes e coisas desse tipo. Que lá atrás a gente não tinha mensurado que isso ia chegar, tá? E é claro que quando você trata de um assunto que ele vai ganhando mais complexidade, mais difícil de lidar com ele também será, tá? Então, as fronteiras ou desafios para a área de física biológica, elas são bem abertas, porque você vai de um nível molecular e você vai escalonando, né? Você vai tentando fazer isso já em nível celular. Então, vai requerer uma nova abordagem e de técnicas para que você possa abordar isso em nível celular, tá? Reposicionamento de fármacos, isso é algo muito novo, e passou a ser descoberto, porque quando você toma um fármaco, quando você ingere um medicamento, ele vai para todo o seu organismo. Ele não vai só para a molécula alvo, tá? Ele vai para todo o organismo. E daí, inclusive, fármacos, né, foram reposicionados para atuar numa nova, não nova, né, mas em outra doença que não se tinha pensado antes. Então, em termos dessa área e da física biológica, está muito amplo, bem amplo. Acrescentando-se agora a parte de inteligência artificial, isso vai mexer bastante, porque a inteligência artificial, o mais inteligente é sempre quem está atrás do computador. Ele é mais inteligente que a inteligência artificial. E vai permanecer assim ainda durante muito tempo. Muito tempo. Né? E o porquê? Porque sem uma larga e uma grande base de dados, você não alimenta inicialmente as chamadas inteligência artificial. Tá? Ela tem todo um algoritmo, tem uma estatística, né? Vai fazer esse machine learning, que o pessoal fala, né? Mas sem uma base de dados inicial e grande, vai ser bem difícil. Vai ser difícil, porque ela trabalha com isso daí. A área médica, entendeu? A exemplo de avaliação de imagem, né? Imagens que são feitas, entendeu? Por exemplo, de mamografias, né?
então para detectar câncer e tal, então o banco de dados é muito grande, então a inteligência artificial entra aí e ela é favorável, mas do ponto de vista de fármacos e de como é que você tem essa base de dados, ela não é tão grande, porque você precisa de muito dado a ser obtido no laboratório. E houve, por incrível que pareça, porque a inteligência artificial propôs aí inúmeras novas moléculas não sintetizadas, e o pessoal foi atrás e foi sintetizar. E quando foi feitos alguns experimentos iniciais, percebia-se que a proposta oriunda do IA não era factível. E houve um decréscimo na patente de novos fármacos durante um período, entendeu? Tem até artigos que mencionam isso, agora a data não lembro, a partir do momento que eles abandonaram a pesquisa dos fármacos oriundos de produtos naturais. Então, o produto natural, em 2005, se não me engano, tem um prêmio Nobel que sai para pesquisadores de produtos naturais. Então, a indústria farmacêutica atentou utilizar IA e ferramentas, né, de gerar bilhões de moléculas não atingiram o alvo. Aí o pessoal voltou para fazer as avaliações das moléculas oriundas de produtos naturais. Tá? Então aí está um nicho. A biodiversidade é muito importante de ser preservada, inclusive por esses fatores. Deve ter plantas aí que a gente não chegou a estudar, e o conhecimento nativo, né, dos povos originais, de como é que eles reconhecem como é que eles fazem aquelas infusões, os chás, e preparam os emplastos, né, para feridas ou coisas desse tipo. Isso é uma coisa que temos muito que aprender e buscar ali. Aí tem a importância da presença dos botânicos, entendeu? A presença do pessoal de química orgânica, de química de síntese, entendeu? Dos laboratórios de pesquisa em novos fármacos, com o pessoal de biofísica, né? Trazendo esse arcabouço de conhecimento de experimental, computacional e teórico. Então, o que a gente tem para frente é um horizonte bem aberto. Bem aberto. É promissor. É promissor fazer um curso de física biológica e poder estar atuando. Tá? Então, a gente tem vários egressos que estão em indústria farmacêutica, entendeu? Aqui no país, fora do país, outros em laboratórios de pesquisa. Tá? Então, isso é bem promissor. Tá? Bem promissor. Eu diria que o futuro entendeu? Não fechou. Ele acabou de abrir, as portas acabaram de se abrir e não de se fechar. Tá? Quando a gente olha em retrospectiva, tá? Fazer uma pesquisa sempre é um desafio, porque você não tem uma bola de cristal, então você não sabe onde é que ela vai dar, tá certo? E ora você pode ter uma alavanca, né? Você pode encontrar um momento e aquilo dá certo e abrir assim, então aproveita o tempo que a coisa está, entendeu? Assim, ventos a favores, né? Então, hoje, eu olhando para o pós-doc, talvez eu não fizesse o pós-doc numa área tão avançada, tá? Talvez eu fizesse um pós-doutorado numa área, tipo, se não fazer infravermelho resolvido no tempo, teria feito em fluorescência resolvido no tempo, por exemplo, tá? Porque também tem os seus desafios, mas é um tipo de equipamento que ele é mais razoável, não é razoável, entendeu? Ele é talvez mais fácil de montar do que uma parte de infravermelho resolvida no tempo com um laser em femtosegundos, né? Porque um equipamento desse está na faixa de $500 mil. $500 mil hoje é um projeto da FAPESP caro. Naquela época que eu estava na iminência de desejar adquirir, seria
caro também. Então não seria um projeto regular, seria um projeto temático. Mas projeto temático, quando você tem uma única técnica e você vai usar uma única técnica e atrair pessoas, entendeu? Que se juntem a você para poder utilizar de um único equipamento, não é fácil. É preciso demonstrar para cada pessoa na área dela que aquilo que você tem em mãos vai resolver, vai ser uma solução para ela, né? Então eu revisaria aquele momento e escolheria um outro grupo de pesquisa, né? Mas eu iria ainda trabalhar com técnicas de resolução temporal, tá? Eu acho que isso é onde tem muitas informações iniciais ali de reações ou de mudança conformacional, tá? que pode ser obtida, né? Então isso eu levaria em conta, tá? Se olhasse para trás. Agora, para quem está iniciando a carreira, você vai perceber nitidamente alguns momentos de oportunidade. Só você vai, entendeu? Perceber que aquele momento ali é a oportunidade que você precisa. É uma oportunidade que abre. Às vezes, muitos alunos aqui nossos estão no doutorado. Aí abre a oportunidade dele fazer um doutorado sanduíche. Tá certo? E também vai do orientador ter um faro ali, né? Então, deixa eu pegar o Ícaro, né? Quando a gente estava no doutorado dele, aí conversando com o Arne aqui e tal, você veja o que é bom você ter um bom relacionamento com vários colegas e tal. O Arne tinha uma bolsa que ele podia utilizar, tá certo? E para uma pesquisa, e nós tínhamos aqui adquirido, já tinha algum tempo, os equipamentos de ressonância magnética nuclear. E eu sentia que essa área nós precisávamos formar alunos, e quem sabe esses alunos futuramente, aí é uma questão totalmente de futuro, de trazer esse conhecimento. Aí quando eu cheguei a isso, eu falei assim, olha Ícaro, tem uma bolsa, tem um período de fazer uma experiência, um momento de um doutorado sanduíche na Alemanha, num grupo muito bom, muito importante, entendeu? E tem aí uma bolsa que o Arne pode fazer uso. O que é que você acha? Aquele era o momento. Eu via que ressonância magnética nuclear era importante na formação de pesquisadores para o departamento. Porque o Valmir estava saindo, o Valmir era alguém que dominava muito bem essa área, tá certo? Não que outros docentes não tenham, mas uma coisa é ter o perfil de treinamento. Aí o Ícaro foi. Aquela era a oportunidade que ele teve, tá certo? Aquela foi a oportunidade que eu enxerguei e que ele agarrou. Então a oportunidade aparece e se agarra. Ele agarrou, foi para lá, ele teve ele tem o seu potencial, a sua capacidade. É claro que isso o pesquisador tem que ter consigo, tá? Mas além disso tem a oportunidade que se abre. Ele fez ali os estudos, conversou com muito, aprendeu bastante. Foi um desafio para ele porque ele não tinha o domínio da língua do alemão, tá certo? Ele foi no seu inglês com o nível que ele tinha naquela época, se virou, tá? Voltou e conseguiu daí em diante começar a nuclear a sua pesquisa. E ele foi conseguindo fazer colaborações com o pessoal do Laboratório Nacional de Ressonância Magnética Nuclear no Rio de Janeiro, né? O Rio de Janeiro continuou com essas coisas do Laboratório Nacional e tudo. Lá foi a capital do Brasil, né, em certo momento, então eles continuou com aquele negócio nacional, né? O Rio é o Rio, entendeu? A cidade maravilhosa, etc. Então, né? Isso não é crítica, entendeu? Isso é um fato histórico, tá legal? Isso é um fato histórico. Então, Laboratório Nacional de Astronomia, Laboratório Nacional, por quê? Porque era ali, é uma capital do Brasil até certo instante.
né? E ali as universidades também, uma das mais antigas, entendeu? No país a serem fundadas ali também, tá? Então ele foi se nucleando. Então, oportunidade, quando aparece, você tem que enxergar e tem que ir. E eu sempre coloco os meus alunos de doutorado a eles fazerem um plus, eles irem para fazer algo que não é o seu nicho, então é uma área de desconforto, tá? Assim empurrei também a Ana Paula e o Gabriel para ir fazer síntese, tá? Saiu de um scaffold, de um produto natural, mas eles foram mudar as moléculas desse produto natural. Aí eles foram para Birmingham, entendeu? Trabalhar com o Alan Jones, né? Que é um pesquisador novo e que está em ascensão. Eles agarraram a oportunidade. E para eles não foi fácil não, porque foi na época da Covid, entendeu? Eles chegaram lá, estourou a Covid lá na Inglaterra, eles estavam com dificuldade de vir, a universidade fechou, o projeto que era de 9 meses, eles tiveram que fazer em 6 meses. Olha a loucura. É uma oportunidade no meio de uma pressão, mas as oportunidades são assim, elas aparecem no meio de uma pressão também. Então, para os alunos, o que eu digo é que quando você olhar a oportunidade, você tem que agarrar. E você tem que estar disposto a passar pelo que ela vai ter que passar, porque ela vai te moldar, ela vai te preparar para os dias futuros. E aquele preparo vai ser ali. E hoje eu vejo já vários alunos, entendeu, fazendo doutorado, fazem doutorado de sanduíche, está mais acontecendo em maior número, o que é muito importante, porque inclusive com isso ele cava a vaga de um pós-doc para um pós-doutorado lá no exterior, porque a gente está fora, entendeu? Nós estamos aqui no Brasil, Europa, Estados Unidos, Canadá, tá? E quando você chega lá e faz um estágio, o grupo te conhece. E o grupo, quando te conhece, o head ali do grupo, ele pode, se você não vai fazer um pós-doc com o grupo dele, ele pode ser a tua carta de referência para um outro grupo que ele conhece. E essa carta de referência, ela nunca seria escrita se você não estivesse lá, pagando esse preço. Tá entendendo? De 9 meses, 12 meses, ali, entendeu? No frio, ou, entendeu? E coisa e tal. Mas você está ali. Então o pessoal te conhece. Então você entrou no circuito de te conhecer entre os grupos de pesquisa no exterior. Então a tua oportunidade gerou a próxima porta de oportunidade. E assim vai uma porta se abrindo após a outra. Desafio a gente tem, entendeu? Todos os dias, se levantar de manhã é um desafio, entendeu? Até o final do dia e etc. Mas, gente, agarra a oportunidade, tá? Agarra a oportunidade e vá para cima, porque ela é só sua e você é que vai construir essa história. Mais adiante você vai, então, o que é semeado agora, mais adiante vai ter colheita, com certeza, tá? Então não se amedronte, tá? Não se porque vai arriscar. É isso mesmo, ciência é assim, tá? E a vida humana é assim, e toca para frente. Ser um físico é fazer parte, entendeu, de uma comunidade que gosta de fazer ciência. Mas a base da ciência é você ser curioso e você fazer perguntas. E a partir do momento que você faz perguntas, você quer encontrar uma resposta logicamente, uma resposta lógica ou uma resposta plausível que primeiro possa convencer você e depois, numa construção, você convencer outros. Então, essencialmente, pensando no físico, é uma pessoa que é curiosa e que na física encontrou as ferramentas e o seu nicho de fazer perguntas e encontrar respostas. Outros encontraram em outra área da ciência, seja biologia, seja computação, seja matemática ou ciências da humanidade, tá? Mas, essencialmente, uma pessoa que faz pergunta e vai atrás das respostas. É curioso. Por natureza, é curioso. Então, eu me chamo Marinônio Lopes Cornélio e isso que vocês ouviram
é uma parte da minha história e de uma busca e trajetória de uma carreira.